Olá pessoal, no Amigovski, que é o podcast de Edmilson Amigovski de hoje, eu trouxe mais uma vez a doutora Márcia Umbelino. Ela é médica geriatra e ortomolecular. E aproveitando que esse vídeo está sendo gravado agora em setembro de 2023, a gente vai falar sobre Setembro Lilás, que é o mês de conscientização mundial acerca do Alzheimer. Então a gente vai falar sobre sinais e sintomas, como se faz o diagnóstico e também sobre a prevenção dessa enfermidade que atinge aí cerca de 5 milhões de brasileiros. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, Márcia Umbelino, doutora Márcia Umbelino, que é médica geriatra, né? Espero que seja minha geriatra qualquer dia desse, e também a médica ortomolecular, e é uma estudiosa da doença de Alzheimer. Afinal de contas, é um problema sério entre as pessoas mais velhas. Nós abrimos esse podcast falando em 5 milhões, embora os dados oficiais é algo em torno de 2 milhões. Primeiro, que queria que você comentasse sobre isso, da questão da subnotificação, né? A subnotificação, no meu entendimento, é porque ainda existe no universo das pessoas de que idoso tem que ter falha de memória. Pois é. E aí, com esse conceito, as pessoas às vezes demoram muito tempo para procurar um médico. O que eu quero dizer é o seguinte, que não tem que ter falha de memória em nenhuma idade. Qual é o seu nome mesmo, hein? Desculpa. Porque se fosse assim, a gente teria que fazer o quê? Todas as pessoas com X anos, todas teriam as mesmas doenças. Sim, claro. E não é isso. Então, no meu entendimento, a subnotificação é porque a gente fica muito condescendente com a falha de memória do idoso. Entendi. Ou seja, se subnotifica porque se subdiagnostica porque valoriza uma questão da perda de memória e que não teria que tornar normal isso. Não é normal. Não é normal. Então, porque senão todas as pessoas da mesma idade teriam sempre as mesmas coisas. Claro. Entendo eu também que a subnotificação se dá porque o paciente que está num consultório particular, ele não tem que ser notificado pelo médico particular. É verdade. Né? Isso só acontece se esse paciente estiver numa rede pública. Mesmo assim, também é subnotificado. Então, se você considerar que você tem aí cerca de 25% a 30% da população brasileira com acesso a planos de saúde, você tem aí, já de cara, uma subnotificação de 30%, porque pouco se notifica na rede privada. E também há subnotificação na rede pública. Então, imagina se são os 70% aí de subnotificação. Então, quando você fala que são quase 2 milhões de notificados, isso é 70%, aí então a gente chega nesse número de quase 5 milhões. Isso aí. Então, essa é a tendência. E o levantamento, como é que é feito normalmente nos hospitais públicos, né? Porque você pode pedir a medicação, né? Sim. Receber do governo. Sim. Então é por aí o número de pessoas que têm esse recebimento de medicamento são os notificados. Ou seja, a gente tem, na verdade, o número de pessoas em tratamento que está longe de ser o número real de pessoas com enfermidade. Exatamente. Até por conta dessa consideração de considerar normal aquilo que não é normal. Que não é normal. Quais são os sinais e sintomas, já que a gente vai veicular esse podcast a princípio em setembro de 2023, quais são os sinais e sintomas que fazem com que a própria pessoa pense ou as pessoas que cercam essa pessoa pensem na possibilidade de Alzheimer? A gente sempre relaciona a falha de memória, mas é a falha de memória imediata, que a gente chama de falha de memória de trabalho. É a memória daquilo que eu vou executar naquele dia, nisso que a gente está conversando hoje. Sim. Essa memória é a que é a mais comprometida. Então eu falo com o paciente, daqui a 5 minutos ele me pergunta a mesma coisa. A mesma coisa. Pode ser também, porque isso já no nível mais adiantado, a gente tem um nível anterior a esse, que a gente chama de distúrbio cognitivo leve, que o paciente ele pode mudar a personalidade. Ou exacerba aquilo que ele já era. Então vamos lá, o paciente era muito econômico. Ele vai ficar excessivamente econômico. Mas tem o paciente que vai para o contraponto, ele vai do econômico para o paciente que é compulsivo por compras. Caramba. Então quando você tem uma mudança muito brusca de comportamento, ou uma exacerbação daquilo que o paciente já tinha, do normal comportamental dele, a gente já fica em alerta. Entendi. Não necessariamente começa com falha de memória, pode ser uma mudança nas características da personalidade. Não tem uma idade para começar esse problema. Não tem, mas a gente sabe que o Alzheimer genético, ele bate 40, 50 anos normalmente, 55. Caramba, começa já com tão... E é uma coisa mais acelerada, tá? E são 2%. Tá, e quando você fala em termos de Alzheimer genético, qual seria a pessoa comprometida? Um cara de 50 anos de idade que começa a desenvolver problemas
problemas nesse sentido. Seria o quê? A mãe dele, o tio de primeiro grau? Como é que é o grau de parentesco? É mais parentesco direto mesmo. Pai e mãe. Pai e mãe. Mas assim, avô, avó também, porque antigamente morriam aos 60 anos, a gente não sabia. Não sabia. E quando a gente sabia, eram os esclerosados antigamente que não tinha tratamento. Verdade. Não é isso? Então o esclerosado ficava esclerosado, pronto, acabou. Então a gente é mais direto porque é o que a gente começou a estudar. Só que o que eu acho que é o mais importante no que a gente está conversando é o diagnóstico feito de maneira correta. Porque o diagnóstico de Alzheimer ele é clínico, ele não é de imagem. Entendi. A imagem ajuda a descartar outras possibilidades de falha de memória. A AVC é uma. Entendi. Existe uma outra situação que a gente chama de hidrocefalia de pressão normal que dá falha de memória. Você tem a demência corpúsculo de Levy que não tem tratamento. Entendi. Você tem a demência parkinsoniana. Sim. A gente tem a demência frontotemporal que também não tem tratamento. Então a gente tem que diagnosticar bem para que a gente possa efetivamente tratar direito. E aí tratar, no caso desse cidadão, existem hoje medicamentos que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde? Não para cura, mas para um controle. Então a gente diz que a doença é uma doença neurodegenerativa, progressiva e sem cura. Tá. Mas que a gente não sabe em quanto tempo as pessoas mudam de fase, elas mudam em platôs, que a gente chama. Então tá um período aqui, se ajusta a medicação, ela fica um período aqui, daqui a pouco ela cai. Isso vai depender de N situações. Pode ser, por exemplo, ele fraturou um fêmur, foi para o centro cirúrgico, porque foi anestesiado, que se diminuiu a passagem do sangue, porque está tudo basal, oxigenou mal o cérebro, o paciente volta mal da demência de Alzheimer, por exemplo, pós-cirúrgico. Então, esse paciente que tem um quadro de Alzheimer, ele tem que ter um cuidado sempre muito grande, multi-abordagem, multiprofissional. Multiprofissional. Que vai do fono, do nutricionista, do terapeuta ocupacional, do ortomolecular, do geriatra, desse olhar. Eu outro dia fui numa paciente demenciada e eles não têm sede. Porque eu brinco que o termostato do paciente demenciado ele não funciona legal, porque a função seria controlar a temperatura corporal. Esse termostato ele não funciona direito. Então o paciente ele não tem sede. Um paciente demenciado ele pode desorientar muitíssimo porque ele está desidratado. Ele pode desorientar porque ele tem uma infecção. Então você tem que ter um acompanhamento multifatorial e uma informação para quem cuida, para que eles saibam disso. Muitas vezes me ligam e digo, tá bebendo água? Aumenta a ingesta de água. A urina tá normal porque 70% das infecções são urinárias. Sim. 30% serão pulmonares. Sei lá, 1% serão as outras. Isso, e às vezes passa sem ninguém dar o diagnóstico, né? A pneumonia, o cara vai tossir, às vezes é infecção urinária. Eu ontem internei um paciente que queria fazer uma punção lombar, dizendo que era meningoencefalite, e na verdade estava com infecção urinária, só que muito desorientado. Isso foi meia-noite de ontem. Caramba, Márcia. Então a gente tem que ter essa consciência de que é Alzheimer mesmo. Eu tenho visto hoje muitos diagnósticos de Alzheimer sem a certeza, porque como eu não tenho como dizer que é verdade ou não, porque eu não tenho exame de imagem, é o que eu estou dizendo contra o que o meu colega está dizendo, 50-50. É, claro. Né? Então é importante esse diagnóstico. E muitos dos pacientes que estavam incluídos no diagnóstico de demência de Alzheimer não começaram demenciados, começaram com depressão. Caramba. Há 10 anos atrás, eu fui ao Mundial na Dinamarca, que eles levantaram isso. Toda a parte de prontuário médico era no computador, né? Então eles fazem levantamentos populacionais. Sim. 70% do grupo que estava incluído em Alzheimer não eram Alzheimer, eram depressivos. Porque o idoso abre quadro de depressão com falha de memória ou déficit de atenção. Então um diagnóstico diferencial importante de Alzheimer é com depressão. E abordagem totalmente diferente. Totalmente diferente. E, de novo, a necessidade de você ter esse acolhimento e essa visão, ocupar esse idoso, fazer com que ele tenha alegria de viver, né? Porque, assim, a pessoa começa a se distanciar da realidade e começa a piorar cada vez mais. Não só a parte física, mas a parte mental também. Essa sua colocação é perfeita. Eu tive num evento falando sobre longevidade, né? Então tinha a monja, a Corém, tinha aquele João Carlos pianista e tal. E, na verdade, a abordagem toda foi para que a gente cada vez mais fosse para a coisa da relação interpessoal. Então, a tentativa era que botasse nos médicos a coisa da emoção. Que anda meio complicado. Que a gente está esquecendo isso, né? Então, mostrando da importância para a cabeça, quer dizer, para a longevidade, essa coisa da fé, do trabalho voluntariado,
de você ter um pensamento otimista sobre as coisas e Sim. a relação interpessoal. Acho das mais importantes, né? De novo, a gente vai trabalhar nos pilares da medicina do estilo de vida, que um deles é realmente bons relacionamentos, né? É isso. Eu até estava falando hoje, estava dando uma entrevista para a Jovem Pan, e eu falei, gente, falando da medicina do estilo de vida, eu falei, gente, são 8 bilhões de pessoas no mundo, se distancia de pessoas tóxicas, de pessoas que te fazem mal, não é possível que não tenha uma pessoa que te agrade. Então, assim, porque essas pessoas, elas vêm, depositam um monte de energia ruim em você e sai fora e você fica ali remoendo aquela energia ruim. Então, acho que essa observação é muito importante. Quando você fala do diagnóstico do Alzheimer e que você fala que existe uma tendência, né, genética para isso, como é que a gente deveria abordar filhos de pessoas que desenvolveram Alzheimer? Primeira pergunta, né? Na prevenção. E segundo, como saber se aquele Alzheimer é genético ou não? Já que você falou que são 2%, é genético e o restante não. Aí a gente vai ver a faixa etária, a gente tem testes genéticos, que tem um grupo que diz que é ok, tem outros grupos que ainda se interroga. Sim. A capacidade de acuidade mesmo, se é 100%, 97% de certeza, então eu não curto muito. O que eu peço é teste neuropsicológico, ajuda muito. Tá. Né, que são psicólogos especializados em neurologia. Tá, mas esse teste é pro diagnóstico ou para além do diagnóstico ter uma percepção de ser genético ou não? As duas coisas. As duas coisas. Porque você vai testar vários tipos de memória. Tá. Né, no teste neuropsicológico. Então vamos dizer o seguinte, o professor de matemática que domina números e começa a ter problema em fazer conta, levanta-se um questionamento. Claro. Bom, o que está acontecendo com essa pessoa? Claro. O professor de português que não consegue mais fazer uma leitura interpretativa, a gente tem que avaliar. Então Claro. serve teste neuropsicológico para esse acompanhamento, Tá. como serve para a gente dizer, bom, esse paciente aqui com essa família, com essa característica, a gente tem que seguir de mais perto. Entendi. Mas o diagnóstico tem que ser feito o seguinte, será que essa mulher está pós-menopausa, está na névoa da menopausa? Porque existe uma coisa da déficit de atenção que existe na menopausa, por exemplo, e não é Alzheimer. Entendi. Então, o que é a diferença de falha de memória para déficit de atenção? Cheguei, tô aqui e vou no banheiro. Me esqueci o que eu ia falar. Quando voltei aqui e me lembrei. Isso é déficit de atenção. Entendi. Eu estou executando uma tarefa pensando em tantas outras. Claro, claro. Agora, eu estou falando uma coisa com você aqui. Estou prestando atenção no que você está dizendo. Daqui a 5 minutos eu pergunto a mesma coisa. Tem que ter alguma coisa errada. Não é déficit de atenção. Com certeza, com certeza. Né? Estou prestando atenção no que você está dizendo. Você pegou, interagiu, conversou, respondeu, portanto você... Eu tenho que isso aqui tem que reter. Claro. Né? Claro. Como é que o que eu estou conversando hoje com você eu vou reter verdadeiramente no meu cérebro quando eu dormir? Então, se eu durmo mal, eu não vou reter essa informação. Pode ser que seja a minha falha de memória, não porque eu estou com Alzheimer, sim porque eu durmo mal. De novo, mais um dos pilares é a medicina do estilo de vida. Quer dizer, tem que ser observado sempre. Então, a gente tem que analisar o todo. Por exemplo, eu pego muito paciente hoje com déficit de B12. Uma das causas de demência reversível é por déficit de B12. E aí, que é uma vitamina que você dá no Facinho dia a dia. de Mas repor. e de pessoas que, por exemplo, fizeram cirurgia, bariátrica... Não sou bariátrico. A gente vê muito paciente que toma remédio para o estômago durante muito tempo. Ele absorve menos B12. Ah, tá. E acaba. E B12 é uma vitamina hidrossolúvel que tem que você ficar repondo sempre, ela não acumula no teu organismo. Aí o que a gente faz muitas vezes? Um paciente está muito débil, a gente joga a B12 para bem mais alta para ele ir consumindo aos poucos. Só que olha o que acontece. Os critérios dos laboratórios são da década de 60. Sim. Né? Que a gente durava 60 anos e está durando 90, vamos chegar a 100 daqui a 7 anos. Sim. Muito bem. O parâmetro é de 180 a 400, 500 o normal. Só que com 180 o paciente já está botando o sapato na geladeira, ele já demenciou. Apesar de estar lá dentro dos limites, ok. Entendeu? Não, achei engraçado. Esse termo eu nunca tinha ouvido. Tá fazendo maluquice. Aí você diz assim, bom, mas a B12 é 180. Ah, mas o médico disse que é normal. Não, disse que é normal não. Ele está nos parâmetros. Da normalidade para a idade da para época. Para a idade da década de 60. Quando você põe a B12, o paciente melhora imediatamente. E aí tira o sapato da geladeira. E às vezes a gente tem diagnóstico de demência de Alzheimer. E não era demência de Alzheimer. E volta a tirar o sapato da geladeira. Claro. Alterações da tireoide, por exemplo. Eu pego muitos pacientes com falha de memória por alteração da tireoide. Caramba, Márcia. Exames simples, né? Então tem pacientes com várias ressonâncias, várias tomografias que não tem uma dosagem de B12. Sífilis terciária a gente tem que analisar. Neurotoxoplasmose. Também.
que a gente não vê isso. Isso a gente consegue ver na ressonância. Claro. Então você acaba lançando mão das imagens de sistema nervoso central para descartar outras enfermidades, não para dar o diagnóstico de Alzheimer, que você não teria alteração nessa ressonância, na tomografia. Estou entrevistando a doutora Márcia Umbelino, ela é médica geriatra e também ortomolecular, e aqui embaixo está aí a descrição do nome dela e do teu Instagram. Mais fácil, a forma mais fácil hoje de chegar até você é pelo Instagram. E você atende tanto no Rio de Janeiro, como também, eventualmente, online, e você tem até clientes fora do Brasil. Também com o teu conhecimento, a tua experiência e o acolhimento que você proporciona, Márcia, é natural que você tenha clientes no mundo afora, né? Muito legal estar aqui com você. Eu sempre aprendo muito. Isso não é porque eu estou aqui no ar, não. É porque eu aprendo muito com você. A pergunta que ficou em aberto e que não quer calar é: e aí, o alumínio é vilão nessa história ou isso é mito? Porque a gente, antes do intervalo, perguntou, olha, o alumínio da panela de alumínio, o alumínio daquele papel que você utiliza para embrulhar a comida, tem algum fator de risco para a doença de Alzheimer? Tem, porque como a gente diz que é uma doença neurodegenerativa, progressiva e sem cura, e a gente diz hoje que está muito relacionada a processos inflamatórios na parede do vaso, que pode ser por metal pesado, alumínio, chumbo, que é intoxicação por metal pesado, mas pode ser por déficit nutricional, pode ser por N situações, cigarro, poucas horas de sono, muito estresse, né, alimentação errada, inflama esse cérebro e ele vai desenvolver um depósito de uma proteína chamada beta-amiloide, que é uma proteína inflamatória e que dificulta a transmissão de uma mensagem via neurônio a neurônio. Sim. Que é a mesma proteína inflamatória que tem no diabético. Entendi. Então, por que a gente diz que é uma doença inflamatória? Porque não tem doença mais inflamatória que a gente conheça do que o diabetes. Claro. E se a proteína que tem no diabetes é o mesmo que tem no Alzheimer, com certeza tem um componente inflamatório. Claro. O que a gente não sabe é que... Eu só queria dizer para os nossos telespectadores, geralmente a pessoa fala em inflamação e pensa em infecção. Nesse caso, é um processo inflamatório sim, acho que não tem vírus, não tem bactéria, não tem fungo. É um processo inflamatório, é uma alta agressão que ocorre por conta desse desequilíbrio, né? Por isso se chama de doença metabólica, não infecciosa, e que vem sendo, cá entre nós, uma grande vilã do mundo, né? Da população mundial, né, Márcia? Esse impacto, né, em 2050, que é daqui a pouquíssimo tempo, que a gente está em 2023, o impacto dos subnotificados, enfim, no mundo serão 150 milhões de pessoas. Pacientes com Alzheimer. Com Alzheimer. É muita coisa. Mas a gente não tem leito para todo mundo, a gente não tem cuidador para todo mundo, a gente não tem especialista para todo mundo, então é um impacto mundial. Sim. Né? Sim. A gente não tem uma medicação que trate, é uma medicação que posterga, né, que alonga essa doença, né, mas que a gente sabe onde a gente vai chegar. E a gente tem outras causas, que a gente tem uma doença que confunde muito, eu pego muito isso no consultório com Alzheimer, que a gente chama de hidrocefalia de pressão normal. O que é isso? É o acúmulo de água no cérebro, né? E que se a gente acumulasse água no cérebro, teoricamente eu temeria aumentar a minha pressão intracraniana. Até porque a caixa craniana ela é rígida, ela não fica flexível como o abdômen, né? Exato. E aí essa hidrocefalia de pressão normal se descobriu que existe um sistema linfático só para o cérebro, que se chama linfático, e que se eu não durmo corretamente, eu não dreno esse cérebro. Entendi. E aí vai acumulando líquido ao longo de anos. Então, porque hoje em dia a gente diz assim, dá pra gente imaginar se você vai ter Alzheimer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou você vai ter um quadro demencial. Pelas características inflamatórias que podem já ocorrer numa ressonância, que é microangiopatia e gliose, que a gente vê lá escrito, ou acúmulo de líquido, que você vai vendo que está acumulando, está alongando os sucos, está alargando os sucos, e esse paciente provavelmente abre um quadro demencial. Gente, então, quer dizer, mais uma vez, trabalhar nessa questão da prevenção, né? De ter uma vida mais saudável, e a vida mais saudável implica em dormir melhor, é fundamental. Eu acho que antigamente as pessoas eram talvez menos estressadas, tinham menos estímulos externos, mas tinham também fatores de morrer mais cedo por outros fatores. E não dava tempo nem de desenvolver. Esse hábito ruim que a gente vem incorporando no nosso dia a dia, do cotidiano, faz com que a gente tenha um risco maior de doenças desse tipo. Neurodegenerativas. E aí a gente vem também na cultura da medicina baseada em evidência,
Sim. Só que como é que você vai ter uma evidência de uma doença que você ainda não sabe todas as causas e que ainda está em curso? Pois é. E aí a maldade que vem de você não orientar. Se alguém, a ortomolecular não tem estudos de impacto, e nem vai ter, porque a medicina do estilo de vida não vende medicamento, ao contrário. Então, e a gente sabe, né, Márcia, que quem vem patrocinando as pesquisas clínicas é a Big Pharma. Não é. E eu defendo muito assim que determinados estudos com fitoterápicos, com plantas, portanto, produtos naturais ou produtos sem patente que foram reposicionados, esses estudos deveriam ser feitos, deveriam ser realizados, conduzidos pelos laboratórios públicos ou pelas universidades públicas, patrocinados com dinheiro público. Porque, de novo, quem forma e vem formando o médico, embora o médico estude numa universidade, possa estudar numa universidade pública, toda a influência vem da indústria. E você acaba formando pessoas que não têm essa questão do acolhimento, que a gente sabe que é importante, desse médico mais humano, né? Porque o médico mais humano diminui a ingesta de medicamentos. Sim, não é verdade? Não tenha dúvida. Ele vai ter outras alternativas, porque ele pensa nas outras alternativas. Quando a gente pensa em só medicamentalizar o paciente, você não pensa em outras opções. Já tive pacientes que tinham Alzheimer e Parkinson, que queriam fazer estímulo elétrico, cerebral, não sei o que lá. A minha solução foi botar fazendo personal. O paciente faz hoje exercício com perna trocada. E tem Parkinson e Alzheimer. E o exercício físico foi o que resolveu. A medicação ele já tomava. Sim. O que eu vejo é isso assim, essa questão do suporte, que muitas vezes é o mais importante, ele é frequentemente negligenciado. Sim. O paciente não sai com uma prescrição de um antihipertensivo, de um antidiabético oral, mas não sai com uma prescrição de ler mais, se divertir mais, ou ter uma atividade física, ou dormir melhor. Ontem eu estava assistindo um documentário falando sobre o tempo. Eu achei muito interessante, porque o tempo tem a ver com o cérebro, né? A coisa temporal, o cérebro que determina, né? Dizendo o seguinte, que a gente tem cada vez mais equipamentos, mais tecnologia para ganhar mais tempo, que a gente precisa produzir mais para o mundo. Porque a gente vive num sistema capitalista. Sim. Então a gente ganhou tempo com o equipamento, mas a gente exagerou na dose, porque a gente tem excesso de informação instantânea. E o cérebro está sempre naquela tensão de que tudo que é dito a gente tem que armazenar. Porque a gente não aprendeu a fazer o filtro. Porque o nosso cérebro não foi feito para isso. É verdade. A gente lia o quê? Enciclopédia. Né? Então, para puxar um assunto, a gente pegar 10 livros. Isso. Não era imediato. Então, o tempo de elaboração cerebral era 1. Agora não, você recebe online, em tempo real, analisa e tem que responder imediatamente. E onde entra a inteligência artificial nesse contexto agora? Olha, a inteligência artificial, as pessoas estão achando que isso é uma coisa para o futuro. Isso já é uma coisa real. Eu vim de um congresso que eles pegaram uma escritora que era depressiva, que se suicidou. O que eles fizeram? Levantaram um livro, no momento que ela estava bem, emocionalmente, e fizeram um compilado de X palavras. Sim. Todas eram de otimismo, dia de sol, de coisa boa, de risadas e tal. E pegaram um livro que ela escreveu antes de se matar. Compilaram as palavras. Era de depressão, falta de sono, irritabilidade, falta de convívio social. Então, em questões de segundos, conseguiram mostrar a situação que ela estava emocionalmente quando ela escreveu um livro e outro. Entendi. Com a inteligência emocional. Outras coisas que a gente pode fazer: encurtar tempo de escolha de grupo controle para trabalho científico. Nós já temos um relógio que já é real, já tem isso, mas não para o público, de modo geral, que vai determinar quanto você ingeriu de caloria via insulina, que você dosa no sangue, o quanto você tem que gastar, o quanto que você não gastou, o quanto que você ingeriu. Isso, no meu entendimento, é fantástico. Uma outra coisa, mostrar um óculos que você coloca e você vai visualizar aquela comida e vai sentir o cheiro daquela comida. Para os obesos, por exemplo, mórbidos. Então você está comendo uma bolacha de água e sal, mas para você está comendo uma bolacha de chocolate, com cheiro de chocolate, com gosto de chocolate. Então, isso, imagina o impacto disso na obesidade. Vai ajudar muito. Muitíssimo. Então, você tem a inteligência emocional, artificial no meu entendimento, não tem nada a ver com a inteligência emocional. Então, as pessoas acham que a máquina vai substituir o homem. Eu não acho isso. Eu acho que a gente tem que aprender a utilizar da máquina em nosso benefício, porque já é real. Entendi. E você acha que isso pode impactar até mesmo uma abordagem
da prevenção de um monte de enfermidades. Acho. E não só para tratamento. Eu acho. Eu tenho absoluta certeza. Mesmo porque, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia e você pode usar a inteligência artificial, ela vai fazer todo um planejamento com a tendência de erro muito menor. É. Porque a gente tem variáveis, se a gente dormiu bem, se a gente está com algum problema emocional, não é isso? A gente trabalhou muito no dia anterior, o nível de tensão, isso interfere. Você acha que, assim, se dá muita informação, só que essa quantidade enorme de informação carece com enorme frequência de qualidade de informação. Né? Então eu vejo um monte de gente dando um monte de palpite, eu vejo pessoas até diferenciadas a princípio, com nível superior e tudo mais, e que fica se pautando numa ou noutra influenciadora digital, e a palavra do médico, muitas vezes, ela é deixada de lado, porque a fala daquela pessoa tem um grande impacto, né, na vida das pessoas. E acaba que o que eu vejo é um desserviço com enorme frequência na área de saúde. E digo assim, que o principal problema da saúde do brasileiro é a falta de uma educação para a saúde, educação de qualidade. Sim. A escola não aborda isso, não trabalha com prevenção, as cantinas das escolas cheias de coisas ruins, não existe um estímulo às pessoas levarem lanches mais naturais, e quem leva um lanche, uma banana, uma maçã, uma pera, ridicularizado pelos colegas que levam um produto ultraprocessado. Né? Como é que você vê essa questão de tentar mudar esse comportamento, Márcia? A informação eu acho fundamental, acho que essa conversa que a gente está tendo é fundamental, mas eu acho que as escolas e a formação nossa está muito carente porque não entenderam que nós temos outro cérebro. Eu não acredito em tanto diagnóstico hoje de TDAH. Também não. No meu entendimento... Mas TDAH vem de medicamento, né, Márcia? Eu acho que é um pouco isso também. Eu deixo de educar meu cérebro, eu deixo de ter métodos que eu vou me educar psicologicamente e com rotinas para medicamentalizar. Porque é mais fácil tomar medicamento para a obesidade do que ficar 1 hora por dia na academia. É isso. Então, muito do que a gente vê de diagnóstico, isso eu não sou especializada nisso, mas o que eu percebo a velocidade das coisas está muito diferente do que a gente está no contexto. Eu já fui ver um filme com meu filho, tenho 5 anos. Eu falei, no meio do filme... no outro dia. Eu não estou aguentando mais esse desenho, porque numa rapidez que eu sou hiperativa, eu não consegui acompanhar. Você vai ter a mesma escola que a gente estudou, a mesma escola para um cérebro de uma velocidade totalmente diferente? Não mudou nada. Mudou nada. Forma de passar então, o conhecimento. talvez os alunos tenham que estudar meia hora e fazer exercício físico 15 minutos para gastar aquela energia e voltar. Então você acha assim que existe ainda um pouco cuidado tem muito conhecimento, acho que o conhecimento está segmentado, compartimentalizado e talvez essas pessoas não venham conversando entre si. Acho que a vaidade humana vem fazendo com que cada um fique encastelado ali no seu feudo e não conversa, não interage, porque tem muitas saídas que são muito simples. Sim. Né? Comer melhor é simples, atividade física é simples. Só que não, as pessoas estão no lado mais prático, que é a cirurgia, o medicamento, e isso vem sendo estimulado por uma prática médica ruim. Eu acho que falta diálogo entre médico e paciente, eu acho que falta explicação da doença daquele paciente e as possibilidades, né? De que é só o remédio? Não. Olha, você precisa do remédio, você precisa da nutricionista, você precisa do exercício físico, você precisa dormir, você precisa se relacionar. Então, tem que ter essa empatia, que eu sinto que não existe muito mais, essa empatia. Se tinha um médico de família, hoje em dia a gente não tem mais. Pois é. Que ele te conhecia pessoalmente e fisicamente. Então, eu acho isso, falta a coisa da empatia, mas a educação para a saúde eu acho fundamental. Fundamental. Sem isso você acaba não tendo não tem possibilidade assim, e eu vejo essa falha constante e vai em tudo, né? Quer dizer, o próprio controle da dengue, que é uma área mais do meu conhecimento, doença infecciosa, né, não contagiosa, você vê que tem países onde você tem um clima favorável para a proliferação do mosquito, você tem chuva, tem calor, tem até o mosquito, mas não tem tanta doença, porque o mosquito não prolifera como prolifera aqui.
Então, aí a gente fica discutindo de novo, não, porque a dengue, aí vai lá o secretário de saúde, fala, se manifesta, quando na verdade deveria ser o secretário de obras, o secretário de educação, o secretário de um monte de outras secretarias, que esse grupo, trabalhando em conjunto, faria com que um caso ou outro que surgisse de dengue iria assim cair no colo do secretário de saúde. Mas assim, não existe uma integração dos poderes, das secretarias, dos conhecimentos visando a redução de enfermidades. Não existe isso. Porque a gente tem a cultura da tratar da doença, não fazer a prevenção da saúde. Só que o que a gente não está conseguindo entender, não visualizar, é que o mundo não suporta mais esse tipo de conduta, de tratar doenças. Não existe economicamente país que sustente isso. Por outro lado, tem um grupo interessado no teu gasto. Lógico. É essa a questão, né? Lógico. E aí a gente entra nesse conflito. A gente vem falando o tempo todo, já há alguns anos, na medicina baseada em evidência, nos estudos do cego prospectivo, randomizado, placebo controlado, e aí deixa de lado o conhecimento, a experiência do médico. Sim. Uma vez, e aí é com essa frase que eu vou encerrar esse bloco para o próximo bloco. Eu estava na UFRJ, onde eu me graduei, virou um grupo de professores da doença infecciosa parasitária e disse assim, quando o médico fala na minha experiência, isso quer dizer que está estudando e lendo pouco, como se ele não pudesse ter a experiência dele e toda a experiência deveria ser pautada ou baseada em pesquisa clínica. E aí, Márcia, a tua opinião, a tua experiência como médica não pode contar? Eu só posso contar com aquilo que está publicado? E aí na minha especialidade, então, a gente só pode contar com a experiência, né? Porque você não faz trabalho científico com idosos de 80, 90 anos, 100 anos. Excelente essa tua colocação. Então, ou seja, é a tua experiência, é o relato dos colegas. Estou falando isso, sim, porque me irrita muito isso. Porque, assim, a ausência de estudo clínico que comprova a eficácia de uma conduta não é certeza de ineficácia da tua conduta. Exatamente. Estou falando isso porque eu estava fui cortar meu cabelo, aí estava do meu lado não é fisiatra, fisioterapeuta. Uma pessoa muito estudiosa e tudo mais, com mestrado, com doutorado, e aí virou uma cliente e falou assim, vem cá, doutora, essa questão da ozonoterapia. E ela, vendo que eu era médico e professor da UFRJ, falou assim, olha, não tem nenhuma revista de grande impacto que fale sobre isso, e assim, mas eu vejo, né, que funciona, assisti um curso sobre isso, sobre aquilo. Aí eu falei assim, olha só, de novo, ninguém vai estudar muito a ozonoterapia, porque isso não vende medicamento, isso tira medicamento. Então, a gente tem que começar a dar mais a cara a tapa e mostrar a tua experiência, sim, ela é válida. Os pacientes que você atendeu é válido como experiência. Se você só se basear o tempo todo na tal da medicina baseada em evidência, você deixou de fora um monte de coisas. E a gente está tendo uma situação dentro da nossa área muito complicada, porque olha só, a gente não pode fazer aplicação de ozonoterapia, mas biomédico pode, enfermeiro pode, dentista pode, farmacêutico pode, biólogo pode, nós não podemos. Isso é absurdo. Absurdo. Aí você pergunta, tá, mas qual é o embasamento disso? O embasamento disso é a falta de embasamento da medicina baseada em evidência que não vai ter. É essa a questão que me irrita profundamente. E aí eu digo assim, olha, eu até falei para ela, se você é mais nova do que eu já tenho uma certa idade, com tempo de formado, com um currículo legal também, então eu ouso sim achar. Eu tenho direito de achar, eu tenho inteligência, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência e eu vou achar. Você pode ir na fonte hoje. Né? Eu vou pensar diferente, eu vou fazer diferente e eu vou ter uma visão mais crítica. E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas tenham uma visão crítica. Uma vez eu estive com você aqui e eu meio que desafiei você e você falava alguma coisa nesse sentido, dizer, temos que pensar assim. Aí você sai dessa caixa que o médico vem sendo colocado em função de uma formação equivocada e com uma formação com viés de interesse de determinados grupos. De medicamento mesmo, né? Da doença. Eu ontem estava assistindo, eu fico de noite assistindo um montão de coisa, e aí eu vi um amigo meu que fala sobre medicina endocannabinoide, apesar de ser cirurgião muito bem sucedido em São Paulo, em Curitiba.
E ele com a cara de chateado, eu falei, eu vou prestar atenção no que ele tá falando. E aí ele tá falando o seguinte, que ele tava recebendo uma série de reclamações e tal, de vários colegas falando que não existia função da medicina endocannabinoide. E que não tinha embasamento científico. Ele apresentou ontem 60 mil trabalhos, referências. Uhum. Ó, entra aqui, são 48 mil sobre esse assunto. Não é possível que 60 mil trabalhos não tenha nenhum, nem 10 que sejam bem feitos. E por que você acha que acontece isso? Porque a gente vai tirar um montão de medicamento, porque você consegue tratar muitas coisas com endocannabinoide, porque o efeito colateral quase nenhum, sendo quase nenhum mesmo. Uhum. Então, no meu entendimento, é isso. E falta de conhecimento. E aí vem o preconceito, que em parte é imposto pelas questões de interesse econômico. Exatamente. Né? Fala em medicina canabinoide, né? Você vê, é engraçado como, acho que todos esses fitoterápicos, acho que o cannabis foi o que vem sofrendo retaliação de tudo que é lugar, né? O próprio cânhamo, que é um tipo de cannabis, e que é muito bom na obtenção de tecidos, que as caravelas eram feitas com tecido proveniente do cânhamo. Aí vem a indústria de algodão, mete bronca no cânhamo. Aí depois você sabe que, dependendo do uso recreativo, você pode ter um pouco mais de ficar mais tranquilo, e aí compete com a indústria de bebida, tendo bem menos evento diverso do que a cerveja, do que a cachaça, do que outras bebidas alcoólicas. Então, preconceito. Assim, aí vem agora a indústria farmacêutica também metendo bronca. Eu não sei como é que você entende isso, mas o que eu vejo é o seguinte, quando eu digo assim, olha, eu acho que agora a gente poderia juntar aqui o canabidiol, bababá. Sim. Aí vai pro colega. Não é momento. Aí eu falei assim, mas aonde está escrito qual é o momento? Tem trabalho dizendo qual é o momento? Qual é o momento? O guideline da Sociedade Brasileira disso, daquilo. Tá, mas como é que foi feito esse guideline? Como é que foi feita essa orientação? Com influência de quem? Com interesse de quem? É isso. Em que fase eu vou botar o cara com demenciado com Parkinson tomando... Aí isso provavelmente foi patrocinado, e as pessoas se reuniram no congresso na Europa, e aí essas pessoas ficam lá, eu já fui da indústria, eu sei o que é isso. Entendeu? Assim, eu tenho essa percepção, esse conhecimento. E hoje, eu olhando para trás, às vezes eu fico dizendo, gente, será que eu fui iludido? Será que eu fui... igual uma marionete? Isso não é um aborrecimento, uma chateação, porque eu fui criado, educado nesse mundo dos professores falando isso o tempo todo, e eu achava bonito dizer, não, a medicina é baseada em evidência. Cara, só que tem um limite, e para mim esse confronto ficou muito óbvio agora na pandemia, né, dessa enfermidade da Covid, onde nós vimos as pessoas que se revoltaram, entre elas eu, Edmilson Migovski, você, Márcio Umberino, e que teve resultados maravilhosos em relação aos seus pacientes, pensando de um jeito diferente. E aí vira um cara e fala assim, isso não é ciência. E eu disse para ele assim, a ciência tem que estar a serviço do homem, não o homem a serviço da ciência. Porque estatística você encaminha do jeito que você quiser. Pois é. Dependendo da pergunta que você faça, você encaminha para o jeito que você quer. Eu achei legal isso que você falou, que então toda a tua atividade como geriatra, ou boa parte dela, é uma atividade empírica. Sim. Porque você não tem estudo clínico que fala que o idoso, que esse medicamento é seguro aos 70 anos, aos 80 anos de idade. Né? Então, assim, ou seja, nesse momento eu continuo respeitando a sua especialidade, continuo, obviamente, respeitando os geriatras que trabalham, mas no momento que esse geriatra coloca uma outra coisa que conflita com a indústria farmacêutica, aí as pessoas gritam, não, cadê os estudos clínicos que te suportam essa tua conduta? É isso. Isso me incomoda profundamente. Vamos fazer uma associação dos médicos incomodados. Mas olha, eu acho que ia ter grupo grande, né? Eu acho que são os médicos que trabalham com a medicina integrativa. Com a medicina, né? Porque essa coisa também, se pensar fora da caixinha, tá legal. O que é caixinha? Por que eu que estou pensando fora da caixinha? Por que o cara que baseado em evidência do que está fora da caixinha eu dentro? Mas aí eu esqueci de falar que essa caixinha é caixinha de medicamento. Pronto. que alguém colocou ali. Isso, adorei essa. Então, assim, para essa. Pois é, porque assim, é isso que a gente está o tempo todo. E como você, Márcia, fica sozinha, e desculpa, as pessoas brilhantes como você, que são suficientes como você acaba ficando
pensando sozinho, diz, olha, eu vou cuidar dos meus pacientes, os pacientes confiam em mim e eu vou cuidar. Só que quando você faz isso, você acaba não influenciando outro colega. E você está sozinho. Aí vão dizer, Márcia é louca, Márcia sei o quê. Logo vão te rotular, Sim. como sendo uma pessoa polêmica, louca, e aí você fica ali. E aí quem quer, de repente, seguir os teus passos, não fica à vontade, porque não tem coragem de fazer o que você está fazendo, porque assim, a gente tem que ter coragem e ousadia para colocar na mesa aquilo que a gente acredita. Sim. Com os fundamentos, com as explicações. Não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu fui dar uma palestra num curso de harmonização facial e glútea, e aí eu fui dar um curso de soroterapia. Sim. Como é que é o curso de soroterapia? Como é que é a soroterapia? Olha que interessante. Quando você faz a aplicação cutânea lá dos fios para levantar o glúteo e tal, Sim. você tem a chance de inflamar, claro, de ter complicações e tal. E o tratamento é de dentro para fora. Sim. Né? Então, como é que a gente inseriu a soroterapia aí? Dizendo o seguinte, você pode botar o fio, mas se você antes fizer um aporte nutricional, Sim. de vitamina, mineral, aminoácido, para que ele tenha uma boa cicatrização, para que o colágeno seja ativado, você vai ter a resposta muito melhor. E muito mais rápida. Uhum. Então, a gente agora vai montar um curso dentro dessa parte estética de soroterapia. Pô, legal isso. Então, a soroterapia que a gente está usando no paciente idoso para X doenças, ou para prevenção de X situações, a gente também pode usar na parte estética. Tá, para ficar claro, quando você fala em soroterapia, porque a primeira vez que eu ouvi falar esse termo, eu imaginava eu tirar o soro e tratar, ou fazer algum tipo de soro, de soro mesmo, de derivado derivado de sangue. Mas não, aí você fala soroterapia, você coloca nutrientes no frasco e aplica endovenoso. Então, na verdade, o soroterapia é via endovenosa de alguma coisa. Isso. Por quê? Primeiro, se a gente está falando de inflamação, de estresse oxidativo, quando entra, está no vaso, ele começa a antioxidar. Então já melhora a inflamação. Tá. A outra é que a absorção não precisa passar nem pelo estômago, nem pelo intestino. Tá. Então a absorção é muito melhor. Tá. Então você faz polivitamínicos, você faz uma série de coisas. E como são substâncias seguras, a princípio... Vitamina, mineral, aminoácido. É. Nada diferente disso. Tá. E aí o que acontece? Você vai tratar só a pele, que é a tua intenção? Não, vai tratar o olho também. Claro. Porque a primeira especialidade que falou de ortomolecular foi o oftalmo. Não sabia. Porque ela tinha vitamina selênio, zinco, ômega, né? Por quê? Porque você entrava naquela coisa do olho envelhecendo. Sim. E você não tinha o que fazer. Você ficava aguardando. O que o oftalmo percebeu? Que era o estresse oxidativo que gerava isso. Então foi o primeiro que começaram com o ortomolecular. E certamente não é... Não abriu mais mão. Não abriu mais mão e certamente são condutas que não têm ali muita... não é que não tem evidência, tem evidência clínica. Talvez não tenha essa evidência na pureza que a ciência fala, né? De ter um duplo cego randomizado prospectivo para ser para o outro lado. Teve uma determinada situação de uma pessoa que tem, não sei se eu posso falar ou não falar, mas assim, as pessoas começam a falar de ciência, né? Todo mundo agora se intitula cientista porque, se eu tenho doutorado, eu sou cientista, ok, mas nem sempre aquilo que você fala, e principalmente pessoas que não são médicas, não pode opinar na sua experiência médica. Sim. Quem tem que opinar na experiência médica é médico. Sim. Né? Aí você vê um monte de gente dando palpite numa área que não compete a essas pessoas. E falando o tempo todo da ciência, e se apropriarem dessa palavra. E qualquer pessoa que faça algo diferente é uma pessoa antiética, anticiência ou pseudociência, como teve aí recentemente algumas publicações. Eu acho que tem uma coisa também muito interessante que a gente tem para falar de nós médicos, que é o seguinte, você não tem o trabalho científico colocado lá, mas você pode ter caso você queira fazer. Mas enquanto está em curso de trabalho científico, você não faz nada? Você tem um princípio de uma coisa que você acha que é eficaz, aí você não faz absolutamente nada, você fica esperando o trabalho científico ficar pronto. Pois é. Eu acho que, assim, eu acho um absurdo isso. Só se estuda vitamina D. A indústria, cada parou, vez mais, parou, hein? Produz vitamina D. Mas sabe que, assim, eu via muito, e eu acho que eles meio que pararam, como vitamina D é algo maravilhoso,
fantástico. E diminui a incidência de infecções, melhora doença autoimune, artralgia. Eu estou vendo que se parou um pouco de falar de vitamina D, até porque vitamina D não tem patente. Aí ficou, às vezes, o laboratório disputa assim, não, porque minha vitamina D tem isso. Aí bota uma vitamina D, um Somebody Love, e lança e cobra uma fortuna naquele produto. Eu vejo algumas indústrias farmacêuticas que vêm vendendo produtos naturais, mas vende assim, não, porque se você comprar o meu produto, só está à venda pelo telefone 0800, e aí você compra, mas só a minha que funciona. Pô, o cara começa a defender que o Ora Pronobis A é diferente do B, do C, do D. Pode ser diferente, mas assim, se você pega uma boa indústria, uma boa empresa de fitoterápicos, é pouco provável ter diferença de um para o outro. Sim. Se o cara tiver uma origem boa nesse produto, da mesma forma em relação à medicina canabinoide, ao cannabis, aos extratos de cannabis, se for de uma procedência boa, com solo, com uma plantação orgânica, livre de metais pesados, é pouco provável que tenha diferença entre elas. Sim. E aí os caras começam a tentar sofisticar para vender e ganhar mais. Ou já estão produzindo a sintética, né? E aí a gente vai cair na mesma situação. Essa é a história. Aí a sintética vem com estudo clínico, prospectivo, isso aí. Né? E caríssimo, porque aí você vai ter a patente. E aí a gente vê que determinados produtos, eles funcionam muito bem, não por um princípio ativo, e sim pelo fitocomplexo, pelo complexo, ou uma série de princípios ativos que tem ali e que vão funcionar o conjunto, o efeito entourage que eles chamam, e não só um produto. E aí você vai ver que quando você faz no caso da medicina canabinoide, quando você faz o isolado, você aumenta a necessidade do volume, tem que escrever mais, consumir mais. E essa é a questão que a gente fica à mercê disso. Então, pessoas, né, ouçam os médicos que têm esse lado humanitário, converse com o médico ortomolecular da tua confiança. A doutora Márcia está aqui, está à disposição de vocês, o Instagram dela está aqui embaixo, o Cazuza, nosso editor, vai colocar aqui o Instagram da doutora Márcia Umberini e a forma de localizar você. Márcia, estamos chegando no final do nosso podcast, no Amigo Office, um prazer enorme estar aqui com você. Eu queria te dizer que para mim também é sempre um prazer enorme, porque quando a gente tem uma pessoa que é muito competente, fica mais fácil da gente conversar. Então a admiração é mútua. Obrigado. Eu fico sempre muito feliz quando eu venho. Eu sou um bom paciente também, se você quiser me acolher no teu consultório. Não tenha dúvida, eu tenho certeza que você vai fazer. Eu vou lá e vou fazer tudo direitinho. Mas é muito bom estar aqui com você. Palavras finais, então, agora, minha cara Márcia Umberini. Eu queria que a gente parabenizar vocês para a gente estar falando do Setembro Lilás, falar sobre o Alzheimer, que a gente tem que cada vez falar mais, porque esse impacto não está para acabar, está para aumentar. Infelizmente. Né? Então o esclarecimento é fundamental, a prevenção também, é possível fazer a prevenção. E sei lá, na prevenção, vamos lá, o que você recomenda? Vitaminas, minerais e aminoácidos que estejam em déficit, exercício físico. Sim, tá. Estatinas, muitas vezes a gente usa com paciente muito inflamado, controle de insulina, controle do diabetes, controle da hipertensão, melhora do tabagismo e diminuição de bebida alcoólica. Se a gente fizer isso, todas as especialidades falam a mesma coisa. Claro. Né? E você vê, quando você fala redução da bebida alcoólica, não é ficar totalmente... Não, pode tomar um drinkzinho. Pode, eu bebo. É só não abusar. Não abusar, né? Beber todo dia uma garrafa de uísque. Eu digo assim, eu quero comer de tudo, beber de tudo a vida inteira. Para isso tem que ser comedido e tem que trabalhar na prevenção. Não tem outro jeito. Márcia, muito obrigado mais uma vez. Márcia Umberini, que é médica geriatra e ortomolecular, e futuramente a minha doutora. E aí, se eu for lá no consultório dela, quando eu for lá, eu vou fazer lá uns reality shows para vocês acompanharem o Edmilson Migovski sendo consultado pela doutora Márcia Umberini. Vai ser bem legal, tá bom? Gente, fica aqui, fique bem, fique com a gente e até um próximo encontro com vocês. TVC, a TV do Correio da Manhã.